amigos, professor Guto Aragão, de novo aqui com vocês, com aquele nosso bate-papo sobre biologia, tentando simplificar a biologia, desmistificar a biologia, tentando fazer com que a gente consiga pegar esses conceitos de biologia e conseguir vê-los no dia a dia, conseguir aplicá-los no nosso cotidiano, porque conhecimento sem aplicação não serve de nada, não é isso? Então, lá no final do vídeo você vai dar seu comentário, você vai pedir algum assunto especial, né? Você que é aluno do ensino médio, você que é aluno de graduação também, né? Está lá com um problema em anatomia, está lá com um problema em fisiologia, né? Eu sou especialista em anatomia humana, então você que está precisando de bioquímica, então estou aqui para isso. Sou professor do DG Cursos e Preparatórios, na área de necrópsia, médico legal, na área de necrópsia patológica também. Então você que está com dificuldade nessas áreas, dá aí uma sugestão, pede aí, poxa, grava sobre o assunto tal, e a gente, na medida do possível, vai atendendo. Se inscreve no canal, comenta, tá bom? Ajuda a gente a ajudar vocês. Bom, então, continuidade àquela questão de características gerais dos seres vivos, né? Que nós falamos sobre vida, não é isso? Nós falamos sobre vida, né? Então, nós falamos que a vida, ela se dá a partir da presença do metabolismo, né? E naquele momento, nós comentamos sobre catabolismo, anabolismo, não é isso? Metabolismo de construção, metabolismo de desconstrução, anabolismo constrói, catabolismo desconstrói. A gente falou sobre fotossíntese, né, dos autótrofos, que é um anabolismo. A gente falou de respiração celular, que é de todo mundo, não pode confundir, né? Muita gente diz assim, muitos garotos bons aí cometem esse erro, a fotossíntese é do autotrofismo, e a respiração celular é do heterotrofismo. Não, por favor, não. A respiração celular é de todos. Todos os seres vivos precisam fazer respiração celular. Autotrofismo e heterotrofismo são as formas como os seres vão conseguir essa matéria orgânica, né, normalmente açúcares, como eles vão conseguir essa matéria orgânica para que eles possam usar na sua respiração celular, que é um evento que acontece em todas as células. Tudo bem? Heterótrofo é aquele que não consegue produzir essa matéria orgânica. Autótrofo é aquele que consegue produzir, seja por fotossíntese, seja por quimiossíntese. Mas hoje a gente vai acrescentar uma informação, né, nesse conceito de características gerais de seres vivos. A biologia separou, como toda disciplina faz, separou os eventos em níveis, para facilitar o nosso entendimento. Então, para a biologia, tudo vai começar aqui, embora no final desse vídeo você vai perceber que não é bem assim. Mas vamos começar assim, vamos começar nessa batida, nessa levada. Célula. Célula é a unidade fundamental de qualquer ser vivo. Célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. E aí, a partir das células, nós vamos ter indivíduos unicelulares, indivíduos multi ou pluricelulares. Perfeito? Unicelulares ou multicelulares. Os unicelulares, né, são todos os procariotos, e a gente tem um videozinho sobre eucarioto e procarioto, assistam, procurem aí no canal. São os procariotos, que são as bactérias, as cianobactérias e as arqueias, né? Protozoários e alguns fungos. Porque tem fungo multicelular, né? Tem fungo, cogumelo, por exemplo, é um fungo multicelular. Você está vendo aí? Se você ver, é porque ele é formado por várias células, não é assim? Muito bem.
Nesses seres multicelulares, as células formarão tecidos. Tecido ósseo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido nervoso, tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido epitelial. Células formam tecidos. Esses tecidos, queridos, vão formar órgãos. Então, atentem para esse detalhe. O tecido ósseo forma o osso, que é um órgão. Úmero, rádio, una, não é isso? Fêmur, fíbula, tíbia, carpo, metacarpo, falange, o osso externo. Friso bem porque muita gente acha que o osso externo é com X, não, ele é com S, porque inclusive não é externo, ele é do lado de fora, do lado de dentro do corpo. O osso externo, as costelas, as vértebras, frontal, parietal, occipital, são órgãos. Órgãos que vão formar em conjunto o esqueleto, ou seja, eles vão formar um sistema, né? Um sistema. Antigamente muitos usavam a expressão aparelho digestivo, aparelho. Bom, então, por exemplo, o coração é um órgão, os vasos sanguíneos também. Coração e vasos sanguíneos formam o sistema cardiovascular, né? Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, né? Os pulmões, o diafragma, os músculos intercostais vão formar o sistema respiratório. E aí, o conjunto de todos os sistemas vai formar um indivíduo. Então, amigos, eu tenho células que formam tecidos nos seres multicelulares, células que formam tecidos que vão formar órgãos, órgãos que vão formar sistemas, os sistemas reunidos vão formar um indivíduo. Este indivíduo, ele vai formar uma população junto com os outros da mesma espécie. Olha só, é aqui que começa a ecologia, né? O que é população? População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Por quê? Porque eu posso ter uma população de piolhos, eu posso ter uma população de alfaces, eu posso ter uma população de estrelas do mar, de humanos, de capim, de araucárias, que são árvores, né? De samambaias, desde que essas samambaias sejam da mesma espécie. Perfeito? Então, população é um grupo de indivíduos de mesma espécie. E quando eu tenho várias populações juntas, ou seja, quando eu tenho vários indivíduos de espécies diferentes, eu vou chamar isso de comunidade. Notem vocês que comunidade para as ciências humanas, para as ciências sociais, tem um conceito diferente de comunidade para as ciências biológicas. Quando você se refere a uma comunidade das ciências humanas, a geografia, história, filosofia, sociologia, é um indivíduo de espécie humana que mora numa região qualquer, né? A comunidade do Dendê, a comunidade do Cais do Porto, a comunidade da Ilha do Governador, a comunidade de São Gonçalo. Alô, comunidade! Muito bem. Para a biologia, não. Para a biologia, comunidade é um conjunto de populações diferentes. Então, quando alguém diz para um biólogo, a comunidade da Ilha do Governador, na cabeça desse biólogo, a gente está falando de todos os cães, gatos, protozoários, piolhos, seres humanos, mato, passarinho, todo mundo que está ali. Isso para a biologia, para o biólogo, é uma comunidade. E quando esses organismos de uma comunidade interagem entre si, criam um fluxo de energia na famosa cadeia alimentar, né?
um parasitando, ou comendo, ou sendo comido, sendo alimentado, se alimentando. Ou seja, quando a energia flui nessa comunidade, essa comunidade passa a ser vista como um grande ecossistema. Então eu terei lá o ecossistema de rio, o ecossistema de floresta tropical, o ecossistema do deserto, o ecossistema da geleira, o ecossistema do oceano, o ecossistemas. Quando essas comunidades, quando eu avalio, quando eu percebo, quando existe um fluxo de energia, ou seja, as chamadas relações entre esses seres. Perfeito? E aí eu particiono o planeta em ecossistemas diferentes. Quando eu pego todos os ecossistemas diferentes e junto, eu tenho o planeta Terra. Eu tenho o planeta Terra. Então, amigos, reparem vocês que eu comecei com as células. As células formam tecidos nos seres multicelulares, lembrando bem isso, hein? Os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas. Os sistemas vão formar um indivíduo. Vários indivíduos da mesma espécie vão formar uma população. Várias populações ou várias espécies diferentes numa região, uma comunidade. Quando essa comunidade tem relações energéticas, tem um fluxo de energia ciclando ali dentro, rodando ali dentro, né? Eu tenho um ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas, o planeta Terra. Correto? Então reparem vocês que em tese eu comecei aqui. Na verdade, eu tenho que começar um pouco antes. Por que começar um pouco antes? Porque para eu entender célula, eu sou obrigado a entender de que as células são feitas. Então eu sou obrigado a entender que as células são feitas de substâncias químicas. Os chamados compostos químicos, feitos pelos elementos químicos da tabela periódica, né? Carbono, hidrogênio, sódio, potássio, magnésio, iodo, etc, etc, etc. Então, para que eu comece a estudar células, eu preciso de você que está me vendo, você que está me ouvindo, lá no vídeo da gente de composição química celular e assista aqueles vídeos. Composição inorgânica, água e sais minerais, entender a participação, a importância da água, entender a participação, a importância dos sais minerais. Depois, vai lá nos compostos orgânicos, entender que são açúcares, para que servem, quais são os tipos, o que são proteínas, para que servem, por que elas são tão diversificadas em termos de função. Ir lá nos lipídios, conhecer os fosfolipídios, para você entender o nosso vídeo sobre membrana plasmática, não é isso? Conhecer vitaminas, conhecer os ácidos nucleicos para entender a síntese de proteína. E aí eu consigo amarrar tudo isso e ter um ótimo ponto de partida para o entendimento do que é célula. Tudo bem? Dá lá aquele like, dá lá aquela compartilhada, dá lá o seu comentário para a gente poder continuar fazendo isso aqui. Valeu, gente! Grande abraço e até breve!